Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a solenidade para homenagear o professor, sociólogo e escritor Gumercindo Fernandes Portugal Filho e o escritor Sr. José Beniste, com a entrega dos conjuntos de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com as resoluções da mesa diretora número 7735/2011 e número 7881/2011, respectivamente, bem como a entrega de moções de louvor e aplausos a todas de minha autoria e aprovadas por unanimidade em sessão plenária nesta Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra as personalidades que irão constituí-la. Senhor Raimundo Fernandes Rodrigues Filho, representando a loja Prudência e Amor. Iá Fátima. Mãe Lúcia Regina de Iemanjá. Mameto Babede. E os nossos homenageados, professor, sociólogo e o escritor Gumercindo Fernandes Portugal Filho. E o escritor José Beniste. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro.
serve da justiça tua alma forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem terra quem te adora contra a morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és pátria amada, Brasil. Recebemos mensagens de congratulações que serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como uma relação nominal dos presentes a esta solenidade. Vereadores que mandaram as mensagens foram o vereador Ben Cardino, vereadora Sônia Rabelo, vereador Eduardo Moura, vereadora Vera Lins e o vereador Carlos Caiado, a quem agradecemos. Com a palavra, Mameto Babedi. Só um minutinho. Boa noite. Eu quero agradecer ao professor José Beniste por ter me convidado para vir para a mesa e eu quero prestigiar ele, né, porque recebeu a medalha, essa medalha, e eu fico muito grata a ele por isso. Eu estou muito nervosa para falar aí o microfone, que eu não estou ouvindo, viu? Fala. Tá bom. Então, eu estou homenageando ao professor Benista, que é uma pessoa que eu gosto muito, era muito amigo do meu marido e amigo do meu axé. E por isso eu estou aqui. Então, eu agradeço a ele muito por estar aqui. Muito obrigada. Com a palavra, mãe Regina Lúcia de Iemanjá. Boa noite a todos que aqui presente. Bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, e que Iemanjá abençoe a todos nós com muita vida, muita saúde, muita paz, força e bons caminhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Regina Lúcia, sou iniciada para o Orixá Iemanjá e sou Ialorixá do Ilê Axé Opoafonjá, Rio de Janeiro. Oportunamente, agradeço ao ilustre professor Iogã de Iemanjá, José Beniste, por ter me convidado para compartilhar de sua alegria neste momento em que está sendo homenageado ao receber a medalha Pedro Ernesto com mérito pelo reconhecimento de suas obras literárias, que muito auxiliam e enriquecem o conhecimento de todos que pertencem à religião de matrizes africanas e estudiosos, dividindo conosco uma parcela de sua vasta experiência e sabedoria. Então, Pai, quero lhe parabenizar pela homenagem que lhe está sendo prestada e aproveitar o ensejo para agradecer as benfeitorias que o Senhor fez pelo Ilê Axé e pelo apoio que o Senhor me deu durante o período em que Mãe Cantu foi embora, em 1989. Para cumprir, eu estou no Axé Opoafonjá,
para cumprir com fé e dedicação a determinação pelo nosso pai Xangô. Meu pai, saiba que lhe tenho respeito, carinho e admiração. Sua bênção, muito obrigada por tudo e, mais uma vez, parabéns. E a Fátima. Boa noite a todos. É com muita honra que eu recebi o convite do professor Fernandes Portugal, Babalolá Xangô Tolá e Fani Morá para compor esta mesa, agradecendo particularmente também ao venerável, ao vereador Dr. Edson, que é uma pessoa muito cara para todos nós, com um belo trabalho. E parabenizar o professor Portugal e todos aqueles que aqui se encontram, e inclusive as pessoas que vão receber a moção, citadas pelo professor José Beniste e pelo professor Fernandes Portugal. Vamos ter uma agradável noite, assim espero. Boa noite. Senhor Raimundo Fernandes Rodrigues Filho, representando a loja Prudência e Amor. É um prazer e uma honra ter sido convidado aqui pelo professor Portugal para compor esta mesa. E em relação à nossa amizade, muito profunda, profícua, e em homenagem à sua distinção recebida hoje, a sua medalha Pedro Ernesto, como também ao escritor, senhor José Benite. Agradeço pelo privilégio de estar aqui. Queria registrar a presença da senhora Inês de Ansan, presidente da CIAFRO, Centro de Integração de Cultura Afro-Brasileira. Senhor Renato de Obaluaê, presidente da Irmandade Religiosa de Cultura Afro-Brasileira, RJ Irmafro. Senhor Agnello Maia Borges de Medeiros, diretor do Terreiro de Umbanda Vovó Rita da Bahia. Senhora Fátima Damas, presidente da Congregação Espírita Umbandista do Brasil. Senhor Paulo Roberto, diretor do Grupo Zenit. Senhor Flávio Amorim, representando a maçonaria da Loja de Copacabana. Senhora Thelma Rosina Simone da Gama, representando a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Senhor Mário Jorge Souto, representando a Associação Religiosa Beneficente Cultural Filho de Deus. Neste momento, faremos a entrega das moções. Eu convido o meu assessor Franklin de Matos para ocupar a tribuna e fazer a leitura dos nomes dos agraciados. Gente, tem lugar ali, ó. Vai o senhor sentar ali, eu tenho lugar lá. Fica embaixo. Boa noite a todos. Queríamos convidar o compositor José Dias, Zed, para receber a moção aqui. Uma salva de palmas aqui. Pode. Agradecer aqui de todo o meu coração essa figura da cultura brasileira, afro-brasileira, que é Fernandes Portugal, a esse vereador magnífico, doutor Edson. Obrigado de todo o meu coração e ao povo carioca. Obrigado. Professor Dr. Carlos Eugênio Libânio Soares.
Podemos combinar uma salva de palmas no final? Uma salva de palmas no final. Vamos combinar uma salva de palmas no final, porque são 33, né? No final a gente bate para todo mundo. Já queria chamando aqui o... Aí, tá vendo? Isso, está excelente. Eduardo Antônio, quer falar? Agradeço a todos, muito obrigado por Portugal por essa referência. Boa noite para todos. Eduardo Antônio Vascos de Paula. Ubirajara Gomes da Silva, pai Bira de Xangô. Ogan, quer falar, senhor? Agradecer ao Dr. Edson e a todos os membros dessa casa, parabenizar o meu irmão Benício, que tão merecidamente está recebendo esta honraria, ao Fernandes Portugal, enfim, e que todos nós possamos ter orgulho da nossa religião, da religião de Orixá no Brasil. Quer que eu desça e use aqui no microfone? Ogan Israel Evangelista dos Santos, Ofarari do Ilê Oxumaré. Raimundo Fernandes Rodrigues Filho, por favor. Não está aí, não? Ah. Chamando já o Jorge Rocha para vir se aproximando. Jorge Rocha. Ilê Nidê. Algumas pessoas estão vindo, a gente vai entregar depois. Vladir Nascimento. Calma, depois eu faço. Vladir. Entrega esse aqui. Não está aí. Deixa aqui. Espera só um minutinho. Henrique César Cândido Xavier Ferreira. Qual é o seu? Isso aqui depois eu entrego. Sorria. Já convidando Ailton Benedito de Andrade. Vou tentar aqui falar. Abajigá Ailton Doxós. Espero ter acertado. Esse é mais fácil. Quero agradecer a direção dessa Casa Legislativa, agradecer a todos os vereadores que fazem e compõem o quadro desta casa, especialmente ao professor José Benistes e ao professor Fernando Portugal e a tantos baluartes que aqui têm, que representam as nossas casas da nossa religião, do Candomblé no Brasil. Muito obrigado. Glória Maria Siqueira Ferreira, Mãe Glorinha. Esse é mais fácil de falar.
Eu gostaria de parabenizar o professor José Beniche, ao professor Fernando de Portugal e a todos os senhores que vieram nos prestigiar. A toda a mesa, muito obrigada a todos. Luiz Carlos Amati, Tata Sagemi. Cara, fala com o Carlos, que depois eu entrego. Eu queria agradecer essa homenagem, agradecer o espaço que essa casa deu para as religiões de matriz africanas, parabenizar o professor José Beniches, ao professor Fernando de Portugal, e, na realidade, deixar que a democracia do ser humano começa pela democracia religiosa. Obrigado. Luiz Ângelo da Silva Ogan Bangbala. Está ele aí? Está vindo. Como é que se pronuncia? Quer falar, senhor? Por favor. Obrigado a todos pelo reconhecimento. O Dum Kudum Araku Dum Aê para todos. José Nilton Vianas Reis, pai Todorê Dogum. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, homenagear ao professor José Beniche, a todos que compõem a mesa, aos vereadores e a todos aqui presentes, e ao professor José Fernando de Portugal. Aí, meu muito obrigado por esse reconhecimento, mais um reconhecimento também dessa casa. Muito obrigado. Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro. Tem algum representante? À vontade. Bom, gente, boa noite a todos. Agradecer ao Lorum por essa noite, pela oportunidade. Parabenizar ao vereador pela iniciativa. Que Deus lhe guarde, os orixás também. Parabenizar a todos da mesa e a todos que estão presentes aqui nesse momento tão importante para a gente. O professor Zé Beniche é uma pessoa que eu não tenho palavras, é um grande amigo. Para mim, hoje, que não tenho um pai carnal, é como um pai. É uma pessoa que eu canso de ligar, de me aconselhar, e sempre ele tem uma palavra, uma frase, um texto que me conforta e que me dá força para seguir adiante. Eu conheci o professor José Beniche, eu acho que há uns 12 anos atrás, 13, o ICAPRA estava sendo fundado, e ali eu convidei ele para que ele fosse o meu supervisor. E ele não aceitou de imediato. Mas logo adiante, de tanto eu insistir, ele resolveu aceitar. A primeira vez que eu ouvi, eu fui visitar o programa de rádio dele, na Rádio Mauá.
Eu estava com meu avô de santo e giz de mim, pai Joaquim Mota, e eu ajudei a atender telefone. E aí fiquei olhando aquele homem, aquela pessoa grande, de grande conhecimento, de grande saber. Com certeza hoje faltam muitos amigos aqui, mas eu tenho certeza que alguns que já se foram, outros que não puderam estar por alguma razão, mas eu me sinto muito honrado em poder contribuir, poder estar presente, compartilhar de uma pessoa que, na minha opinião, é uma das mais generosas que nós temos nas nossas tradições, porque hoje uma pessoa pesquisar e compartilhar das suas pesquisas conosco, nos mostrando a verdade, eu acho que isso aí é um dom, um mérito e um privilégio de poucos. Quando eu, uma vez, cheguei a comentar com ele uma atitude dele que eu questionei referente a uma pesquisa dele, que as pessoas sabem que o professor é contestador. Aí eu disse a ele, mas professor, o senhor levantar essa polêmica, ele disse para mim, Marcelo, quando a gente descobre uma mina de água, um tesouro, não tem como não compartilhar com o nosso povo. E eu sou um pesquisador e quando eu encontro a verdade, eu quero compartilhar da verdade. Então isso ele me ensinou e até hoje eu sigo os seus passos. A benção, professor, parabéns. Obrigado. E esse meu grande amigo também, Fernandes de Portugal, essa pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tive o prazer, o privilégio de conhecer alguns anos atrás e até hoje a gente conserva essa nossa amizade. Fernandes, você é uma joia muito rara nas nossas tradições. Parabéns. Obrigado. Carlos Pinto Cavaleiro, por favor. Que me desculpe, meu vereador, mas eu queria fazer uma homenagem ao ex-deputado federal Carlos Pinto Filho. Não é homônimo meu, não. É meu avô, constituinte de 49, que me ensinou o que é democracia e lutou ferrenhamente com palavras. A democracia é a coisa mais importante que existe. Obrigado. Eu recebi aqui agora um torpedo, a pessoa que ia receber não vem, mas tem um representante aqui, é da Augusta e respeitável loja A Caça da Tijuca. Eu vou pedir o Eduardo para receber aqui. Mais novo iniciado na maçonaria, né? Professora Thelma Rosina Simone da Gama. Esse não veio. Boa noite a todos, axé aos meus companheiros. É um privilégio estar nessa casa essa noite. Estou muito alegre, satisfeita, feliz. Agradeço a lembrança ao nosso professor Beniste Portugal, Fernandes Portugal, que para nós da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que represento aqui hoje, o Centro de Ciências Sociais e o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, do qual eu faço parte como coordenadora, ter nos nossos meios estudantis personalidades como a do Fernandes Portugal, nosso professor, ilustre professor Benistes também, que esteve conosco já há algum tempo. Eu agradeço de coração essa lembrança maravilhosa e acho que todos nós estamos de parabéns à religião, porque estamos aqui reunidos num momento tão importante em que a intolerância religiosa ainda reza neste país.
Obrigada a todos pela presença e pela oportunidade. Obrigada, Fernando de Portugal. Obrigada, Benício. Parabéns a vocês. Bem merecido. Obrigada. Axé Pavuna. Tem algum representante? Maria do Nascimento e a Meninazinha de Oxum. Vou chamando o outro então, enquanto ela vem vindo. Florípides Correia da Silva Gomes, que está ali na mesa ali. Depois o vereador entrega. Ela está ali na mesa. Isso quer que ela desça aqui? Ele entrega lá. Entrega agora lá. Paulo Guerreiro Braga, pai Paulo de Oxalá, está aí. Essa aí é Mametu. Aí, desculpem a minha falha. Pode ficar aí, Sara, pode ficar aí. E a menininha de... Meninazinha de... Paulo Guerreiro, está aí? Boa noite a todos. Estou agradecendo o convite e parabenizando o senhor Zé Benício, tomando a benção que é o Ogã de Iemanjá. E muito obrigado pela lembrança e pela moção. Muito obrigada. E parabéns. Palmira Ferreira Navarro e a Palmira de Oiá. Está aí? Doni Ana. E a Lorixá Neuza Batista da Silva. Boa noite. Quero agradecer ao professor Fernando de Portugal, a dona Fátima pelo convite, que o Olorum lhe deu muito axé e muita força para continuar nessa luta. Vou chamar meu querido irmão e fráter, Flávio Zarril Guimarães. Isso aqui não veio? Esse veio. Quer falar? Beatriz Moreira Costa, mãe Beata de Iemanjá. Maria de Fátima Rocha Damas. Aí. Deixa eu achar aqui. Florisvaldo, está aí? Xavier, irmão Xavier? Irmão Xavier chegou, não? Palmira. Tem? Já está chegando ali. Essa aqui. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer aqui o professor Fernando de Portugal. Deixar meu abraço carinhoso para ele, mais do que merecido, pela luta
pelo trabalho que ele faz há anos, pelo engrandecimento da religião dele, do candomblé. E quero parabenizar também o professor José Beniste pela sua luta também grandiosa, pelo mesmo motivo da religião do candomblé, e parabenizar todos os nossos irmãos que aqui estão, e pela casa, para abrir mais uma vez, para que a Umbanda e o Candomblé possa estar presente num momento que nós somos tão discriminados. Obrigado a todos e uma boa noite. Palmira Ferreira Navarro e a Palmira de Oiá, se pudessem ajudar ela a chegar aqui. Bem, boa noite a todos. Quero dizer que é uma... Ai, Bira, tudo bom? Eu sou assim mesmo informal, entendendo? Mas é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. É uma felicidade muito grande de ver-se que depois de algumas décadas de luta, né, que vem desde 1980 em prol da defesa e da igualdade, né, daquilo que seja a nossa religiosidade. Queremos o respeito. E hoje vermos nosso pai José Beniste, né, Ogando Iliaxel Poafonjá, receber uma condecoração, para nós é de uma grande satisfação, é de uma alegria muito grande. Porque quando valorizamos nossos filhos de axé, com certeza a nossa família cresce e se enobrece a nossa religião. Então, eu quero agradecer a essa Câmara, a essa casa, que é a Casa do Povo, por reconhecer os valores daqueles que lutam em prol da nossa identidade, a identidade do povo brasileiro, que está inserida na cultura afro-brasileira. Aquela que nós abraçamos, que é a nossa história, que é o nosso marco. Nós só perdemos em negritude para a Nigéria. Então, eu quero parabenizar a Câmara e a iniciativa desse tão querido vereador de prestar essa homenagem. E que Olorum lhe abençoe e que Xangô sempre eleve o seu Oxê, lhe defendendo e lhe dando a justiça e a vitória. Olorum Modupé. O vereador Edson da Creatinina, do Partido Verde, pediu que eu lesse um convite extensivo a todos, já que nós estamos falando de contra a intolerância religiosa, que no dia 19 de maio, sábado, às 14 horas e 30 minutos, na rua General Roca, na Tijuca, número 131, na Tijuca, o capítulo Perfeita União, representado ali pelo Henrique, completa 22 anos de existência. E ele quer fazer um debate aberto com a sociedade, desde jovens são treinados e defendem a liberdade religiosa como um dos pilares da sociedade. Eu acho que os nossos jovens são bons para isso, devem ser orientados para isso. Então, ele convida, vai ter uma palestra do vereador Dr. Edson da Creatinina sobre saúde e juventude, a juventude a Rio +20 com Aspasia Camargo, uma palestra de marketing pessoal com o Sérgio Azevedo e depois uma homenagem às mães. É muito bonita, levem lenços e ficam todos, então, convidados. Depois tem uma confraternização. É uma maneira da gente prestigiar o Dr. Edson, que estará lá palestrando, o Dr. Edson da Creatinina, e a juventude que está contribuindo contra a intolerância religiosa ainda tão presente nessa sociedade. E eu queria pedir desculpas porque eu sou da geração que aprendeu inglês na escola, mas não aprendeu Iorubá. Então, eu tenho essa dificuldade, vou me corrigir daqui para frente, eu prometo.
Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Agora é hora de eu dizer algumas palavras. Primeiro, mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz de tê-los aqui nessa casa, que é a casa, como já disseram, a casa do povo. Eu sempre conto um pouquinho da minha história, é um dos motivos de eu estar aqui. Eu sou médico há 34 anos. Tive a sorte de ter um pai e uma mãe que me proporcionaram uma excelente educação, uma educação em que eles me ensinaram o desprendimento das coisas materiais, me ensinaram a generosidade, me ensinaram o respeito. Eu sou católico por herança, mas no meio da minha vida eu optei por ter uma filosofia. Eu não tenho uma religião, eu tenho uma filosofia cristã. Então eu sigo exatamente uma filosofia de respeitar o próximo, de querer o bem do próximo, de tentar ser generoso, justo e dar liberdade a quem está à minha volta. Tive a sorte de escolher uma profissão que me permite todos os dias fazer o bem a quem está ao meu lado. Isso me dá uma satisfação incomensurável. Todas as vezes que eu posso ajudar alguém, não tem ninguém melhor do que um médico que pode diminuir a dor das pessoas, que pode orientar, que pode encaminhar e, com a ajuda de Deus, pode curar em algumas situações. Eu escolhi uma profissão, uma especialidade, que cuida dos rins das pessoas. Quando nós estamos na faculdade, se não tem um pai médico que já é um cirurgião, que já é um oftalmologista, que já é um clínico, nós vamos escolhendo, vamos passando por várias especialidades e acabamos escolhendo uma que está mais, que nos emociona mais. E eu, quando vi pela primeira vez um garoto com o braço esticado e o sangue dele saindo do braço e entrando numa máquina, eu perguntei para uma enfermeira lá no Hospital de Bom Sucesso, em 1976, o que é isso? E ela falou, isso é hemodiálise. E esse garoto não urina há 3 anos. Eu fiz uma faculdade, eu posso afirmar para vocês que a faculdade ensina muito pouco de medicina, a medicina é muito maior e cada vez é maior ainda, e nós saímos da faculdade sabendo muito pouco de medicina. Por isso nós precisamos de um internato, de uma residência, às vezes de 2, de 3, de 4 anos, e lá no Hospital de Bom Sucesso eu aprendi a lidar com os pacientes com insuficiência renal. A nefrologia estava começando em 1977, 78, e quando os rins param de funcionar, só tem uma chance para a pessoa sobreviver. Ou ela faz diálise, pode ser a diálise no sangue ou a diálise que a gente chama da barriga, que é a diálise peritoneal, ou faz o transplante de rim, que alguém, não só uma pessoa viva que queira doar, ou uma pessoa falecida que a família doa um rim para aquela pessoa continuar a vida dela. E assim eu primeiro tive contato com as pessoas que faziam diálise, mas quando eu vi as primeiras pessoas que foram transplantadas e que tinham ficado livres da máquina, eu disse, é isso que eu quero fazer. E eu fui para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e lá eu tive a maior satisfação da minha vida, que é justamente ver um ato máximo de generosidade, que é uma pessoa doar um órgão. Uma pessoa que é saudável, por amor, doa um órgão para outra pessoa. E é emocionante quando você vê, né, na evolução dos exames, aquelas pessoas integradas e querendo, o doador querendo o bem do receptor. Eu vi algumas pessoas brigarem porque queriam doar o rim. Tinham 4 irmãos e eu vi os 4 irmãos, os 4 quererem doar o rim. Também vi ao contrário, também vi pais que não queriam doar rim para filho, mães mais raro, mas algumas mães que não estavam assim tão motivadas para doar os rins das suas mães, mas vi filhos que queriam doar rim para mães, vi amigos que doaram para amigos, e a emoção de você ver um transplante, ela se renova a cada transplante. Mas com o tempo, você já tem lá seus 30 anos, eu vi que nós podíamos preservar a função do rim.
E como é que se preserva? Se você identificar precocemente qual é a doença do rim. E como é que se identifica precocemente? Eu sempre digo que todo mundo sabe o que é glicose, que identifica o diabetes, todo mundo sabe o que é colesterol, que identifica a doença cardiovascular, mas poucas pessoas sabem o que é creatinina. Creatinina é uma substância que tem no sangue de todos vocês, que o normal no sangue é na faixa de 1, e quando está acima de 1, metade do rim já foi. E você não sente nada. Não esperem que você tenha dor lombar, urina com sangue, ou febre, ou pedra no rim para saber que seu rim está parando. Hoje são 5.000 pessoas fazendo diálise no Rio de Janeiro, no município, 10.000 no estado e 100.000 no Brasil. 100.000 pessoas botam o braço esticado ou levam um catéter no abdômen e segundas, quartas e sextas, terças, quintas ou sábados tem que ficar filtrando o sangue até que alguém ou uma família, infelizmente de uma pessoa que morreu, está em morte encefálica, doe um rim para aquela pessoa. E quando eu percebi isso, a Sociedade de Nefrologia percebeu isso, ela começou a brigar pela dosagem precoce da creatinina. E eu comecei a procurar os meios de comunicação, procurar o Jô Soares, procurar a Leda Nagli, procurar o Jornal Nacional, a Veja, o Globo, para ver, eu achava que todo mundo devia botar na primeira página que era creatinina, e não consegui. Até que um amigo meu me falou, só tem um jeito, é você se candidatar e você aparecer na televisão no horário nobre falando creatinina. E alguém disse para mim, bota seu nome, Edson da creatinina. Pareceu uma coisa meio louca, né? Porque ninguém se chama fulano do colesterol, fulano do sódio, fulano do potássio, fulano do triglicerídeo ou do hemograma, mas era uma missão que eu tinha e eu assumi esse risco de ser menosprezado, de ser ridicularizado. Eu só tinha um medo. Por mim eu não tinha medo, eu tinha medo do meu filho, na época de 7 anos, sofrer bullying na escola porque o pai dele se chamava creatinina. Mas quando eu comecei a usar essas camisas em meu carro, cheio de creatinina, quando eu ia ver meu filho jogar bola, e os garotos da escola dele faziam um gol, eles corriam para mim e gritavam, creatinina, creatinina, creatinina. E eu vi que eu não estava sendo ridicularizado. Eu me candidatei, só não fiz campanha, porque eu não tenho a política na minha veia, mas eu tive lá 2.500 votos só dos meus amigos, e fiquei como segundo suplente, depois teve a campanha para deputado, e eu sempre digo, por uma conjunção astral, por alguma coisa lá em cima, fez com que eu virasse vereador. Eu também digo, quando eu cheguei aqui como vereador, é como se eu tivesse sido lançado de um Learjet, sem paraquedas, porque você não tem ideia o que é ser vereador. Primeiro, você vira ladrão no dia seguinte, né? Você virou vereador, você virou ladrão. E eu fui chamado, e sou chamado eventualmente de ladrão, né? E as pessoas me mandam, eu recebo mais ou menos 300 e-mails por dia, que me pedem desde dinheiro, até dizendo que eu durmo em travesseiros de pena de ganso, enquanto o povo morre de fome. Mas eu posso dizer para vocês que a coisa não é assim. Nessa casa, eu aprendi nesse ano e meio que eu estou aqui, que nós podemos fazer muita coisa. E uma das coisas que nós podemos fazer é justamente o que nós estamos fazendo agora, que é dividindo esse espaço com vocês, homenageando 2 pessoas que eu conheci ao longo desse ano, e nós não fazemos homenagens só porque dizem para a gente fazer. Eu conheci essas 2 pessoas e enalteço o trabalho deles 2 e vejo, né, quantos amigos e quantos admiradores estão presentes aqui, enaltecendo o trabalho dessas 2 pessoas. Né, e é exatamente uma das coisas que a vereança, como se diz, permite, né, é justamente nós homenagearmos pessoas que merecem. É abrirmos essa casa, as portas dessa casa, para trazer o povo aqui para dentro, sem nenhum tipo de discriminação, seja ela de qualquer maneira, qualquer discriminação que haja, né, seja de cor, de raça, de religião. Eu assisti, quando se falou em intolerância religiosa, eu assisti aqui dentro, né, aqui nessa tribuna, uma discussão maravilhosa exatamente sobre religião, sobre a contratação de professores para ensino religioso nas escolas. E foi necessário que se abrisse essa casa para todas as religiões, para que nós ouvíssemos cada uma das religiões defendendo a sua
o seu pensamento. E pouco a pouco, durante esse ano, né, eu comecei a perceber, né, que essa realmente é a maneira, né, que nós temos de exercitar a nossa democracia, coisa, né, que eu senti muita falta durante a minha juventude, exatamente porque nós vivíamos numa época em que não havia democracia. Então, existia na minha faculdade de medicina um espião, que cada vez que se levantava alguém reclamando do regime que nos oprimia, ele identificava aquela pessoa e, subitamente, aquela pessoa que começava a se levantar, uma semana depois ele não falava mais nada. E eu não conseguia entender aquilo, porque meu próprio pai, que sabia o que estava acontecendo, ele me poupava. Mas com o tempo a gente foi aprendendo, graças a Deus a coisa mudou, né? As eleições hoje são livres, e eu exorto justamente vocês a identificar bons candidatos para as próximas eleições. Entrem nos sites hoje em dia, né? Vejam o que as pessoas falam, venham aqui, eu fico muito triste quando eu vejo essas galerias vazias todos os dias, porque é exatamente aqui que vocês vão ver o que os 51 vereadores falam, o que eles discursam, quais são os projetos de lei. Quem não puder ver aqui, liga a TV Câmara, no canal 12, vocês vão ver não só a Câmara de Vereadores, como a Assembleia de Deputados, e vão ver e vão poder escolher para as próximas eleições. Se não forem esses que estão aqui, escolham melhor os seus vereadores, porque os seus deputados nas próximas eleições, ou o prefeito, eu não vou aqui falar nome de ninguém, nem fazer campanha, mas é a chance que vocês têm de exercitar justamente a democracia, de escolher melhor, de não escolher aquele que só te indicam, de ter uma escolha mais consciente. E hoje você, de dentro da sua casa, com um computador, você é capaz de identificar melhor aquela pessoa. Leiam mais o jornal. E é exatamente do meu partido, no Partido Verde, que tem uns mandamentos, vamos dizer assim. O último mandamento é exatamente o saber, que é a única maneira de se sair da obscuridão, é você conhecer. E o que nós fazemos aqui diariamente é justamente dar oportunidade para que as pessoas nos conheçam melhor. Hoje eu fiquei mais uma vez satisfeito porque mais uma lei, né, que eu propus foi aceita. Foi aceita, ela vai ao prefeito, e o prefeito pode autorizar, sancionar essa lei, mas depois essa lei tem que ser regulamentada. Então é um caminho muito longe, né, muito grande, né, quando a gente faz desde o projeto de lei, ele leva mais ou menos 1 ano, 2 anos, às vezes 4 anos para ser votado e aprovado. Depois ele vai ser sancionado pelo prefeito, pode ser vetado ou não. Depois ele volta, vira lei, mas virar lei não quer dizer que ela vai ser cumprida, porque precisa haver uma regulamentação da lei. Primeiro, quando a gente chega, a gente fica muito decepcionado com isso, né? Por que a lei que eu fiz ela não é cumprida? Mas é assim mesmo, é pedra em cima de pedra, é trabalhando diariamente, é trabalhando corretamente e é conhecendo pessoas como vocês, né, que estão aqui me ladeando, é que nós acreditamos, né, que vale a pena, né, ser vereador. Eu vou reler aqui só o discurso que eu fiz hoje nessa tribuna. Todos os dias eu faço um discurso, e hoje eu fiz um discurso em homenagem a vocês dois, que eu vou ler. Hoje faremos uma homenagem a 2 importantes estudiosos da cultura religiosa afro-brasileira, Gumercindo Fernandes Portugal Filho e José Beniste Filho. Será nossa contribuição para salientar o papel da raça negra na formação do povo brasileiro. No domingo passado, comemoramos 124 anos da abolição da escravatura. Fomos o último país independente do continente americano a abolir completamente a escravidão, em 13 de maio de 1888. Na tarde daquele dia, a princesa Isabel assinou a Lei Imperial número 3353, junto com o ministro da Agricultura da época, conselheiro Rodrigo Silva, a chamada Lei Áurea. Nas aulas de História, entendemos todo o processo político da época, o Brasil pressionado pela Inglaterra mercantilista que impediu o tráfico negreiro, se viu obrigado a libertar todos os escravos. Eles eram a metade da população brasileira, que se concentrava principalmente na costa. E o que foi feito com aquelas pessoas recém-libertas? Por acaso receberam terras para cultivar, como aconteceu na América do Norte?
O ex-escravo, agora livre, continuou a ser explorado, porque a Lei Áurea não previa nenhum tipo de auxílio ou projeto que facilitasse o ingresso desse grande número de pessoas da sociedade brasileira. A conta social com a população negra ainda é muito grande. Enquanto não se criam condições justas para todos os brasileiros que possibilitem acesso igual para todos à escola, à saúde, ao lazer e à cultura, políticas compensatórias são bem-vindas. Apoio a política de cotas e fico feliz porque o Supremo Tribunal Federal aprovou no final de abril, por unanimidade, que a reserva de vagas em universidades públicas, com base no sistema de cotas raciais, é constitucional. O presidente do STF, Carlos Aires Brito, afirmou que os erros de uma geração podem ser revistos pela geração seguinte. No Estado do Rio de Janeiro, desde 7 de julho do ano passado, entrou em vigor a lei que reserva 20% das vagas para os negros e índios sem concursos públicos, da administração direta e indireta do município do Rio de Janeiro. E o município do Rio sancionou o projeto de lei número 1081, que segue os mesmos parâmetros. Queremos dar nossa modesta colaboração nesse resgate. Hoje, a partir das 18 horas, entregarei a medalha de mérito Pedro Ernesto a 2 importantes estudiosos da cultura afro-brasileira, o Gumercindo Fernandes Portugal Filho e José Benite Filho. Portugal é autor de livros e apostilas sobre a cultura religiosa afro-brasileira, Dr. Ronald Causa pela World University Round Table dos Estados Unidos e o professor convidado do Departamento de História da Universidade Estácio de Sá. José Beniste é historiador e pesquisador e integra movimentos que buscam o resgate da dignidade religiosa afro-brasileira. Mantém vasta documentação sobre a história do candomblé e demais segmentos religiosos no Brasil. Publicou diversos ensaios e possui centenas de gravações e depoimentos. Eu convidei todos os colegas a participarem dessa homenagem e a relação que eu faço justamente com a escravidão dos meus pacientes é justamente porque eles, com uma simples dosagem dessa substância que eu falei, da creatinina, isso pode ser identificado precocemente que eles têm um problema renal e nós temos como diminuir a progressão dessa doença. Identificar essa doença precocemente é libertá-los também, né, de uma vida ligada a uma máquina de hemodiálise ou precisar de um rim no futuro. E essa foi uma das minhas missões iniciais, mas nesse ano ela se abriu de tal maneira, né, eu tive que fazer vários cursos para saber como é que funcionava o regimento interno dessa casa, o que era plano diretor, né, como é que funcionavam as leis, porque eu nunca tinha estudado a fundo as leis desse município. Estudei muita ecologia também, porque eu sou do Partido Verde, não tenho a pretensão de um ano me tornar um político experiente, nem um ecologista experiente. Eu continuo médico, mas sou um aluno aplicado e espero continuar cumprindo a minha missão até o fim desse ano e o futuro a Deus pertence. Obrigado. Vamos entregar inicialmente a medalha ao professor Gumercindo Fernandes Portugal Filho.
Com a palavra, o professor Gumercindo Fernandes Portugal Filho, nosso homenageado. Boa noite a todos, boa noite, senhoras e senhores. Bem, eu me valerei de uma breve leitura, pois, infelizmente, eu não possuo a capacidade de falar de improviso como o presidente Lula. Ele fala de improviso. Eu não sei fazê-lo e tenho que me munir de um papel, de um breve discurso preparado para, sobretudo, agradecer. Nem tenho a capacidade intelectual e o poder de síntese do presidente Fernando Henrique Cardoso, que também consegue falar de improviso muito bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente desta casa, senhor vereador Jorge Felipe, e o senhor vereador Edson da Creatinina, a quem eu peço uma salva de palmas. E também a todo o seu gabinete, especialmente o Arcélio Faria, que se empenhou bastante para que essas homenagens e que os senhores pudessem estar aqui e compartilhar conosco. Como também aos demais vereadores e aos membros que compõem esta mesa. E também ao meu irmão gêmeo, José Beniste. Meu irmão gêmeo e meu irmão de barco, né? Uma vez que ele é companheiro de luta, de sino de destina, nesta homenagem que aqui recebemos. O recebimento da medalha Pedro Ernesto, recebida das mãos limpas de um legítimo representante do Parlamento Carioca, o vereador Edson da Creatinina, me traz um infinito prazer e me causa uma intensa alegria, pois é para mim uma resposta amável do povo afrodescendente do Rio de Janeiro e do amor e atração inigualável que sinto pela cultura afro-brasileira e tradicional religião iorubá. Uma atração e amor difícil de explicar, afinal, os sentimentos não se explicam. E nem estou preocupado em fazê-lo, e se o fizer, estou incorrendo no politicamente incorreto. O recebimento desta honraria, diante de tão ilustres confrades e amigos, que em muito aumenta minha responsabilidade diante do todo. É bom estar aqui e tudo isto vivenciando. E como diria Nelson Cavaquinho, no seu samba magistral, se alguém tiver que fazer por mim, que o faça agora. E por demais sabido por todos nós, a saga da escravidão, um dos maiores genocídios da história. Mas isso não cabe neste momento, uma vez que isso está bastante bem contado no Brasil, por ilustres historiadores, e um dos mais destacados do país encontra-se aqui, o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, a quem eu peço uma salva de palmas. Que com ele e outros ilustres brasileiros têm se destacado no resgate da cultura afrodescendente e o estudo sobre a escravidão no Brasil. É difícil esquecer tudo isso. Hoje o Brasil é uma grande pátria. Todos nós nos orgulhamos muito disso tudo. Mas quem estuda, interpreta e reflete, sabe que toda esta luta vem através dos escravos que aqui chegaram. A nossa luta nunca é em vão. A luta abolicionista, e se libertos for um dia, mas estamos cercados ainda de Macobeba, o herói sem caráter, personagem do livro O Manuscrito Holandês, de Cavalcante Proença,
que aqui um legítimo representante, o Zé Di, fez um belíssimo samba, uma ocasião, para o Salgueiro. Ao invés de chorarmos pelos cantos, o ataque de influências alienígenas, vamos e estamos na luta por melhores momentos. Momentos esses que ajudei a construir numa busca incessante por melhores dias. E esses dias não estão para chegar, eles já chegaram, são aqui e agora. Hoje é fashion falar do candomblé, de Ifá e de outros temas análogos. É bom que tenhamos a oportunidade do aqui e agora, errando sim, mas acertando na maioria das vezes com ardor e com louvor. Tenho profundo e imenso respeito por todos aqueles que, oriundos de terra tão distantes, plantaram no Rio de Janeiro seus axé, principalmente na Baixada Fluminense, numa época em que tudo era extremamente difícil. Somente o axé fez a diferença e fizeram com que prosperassem e dessem bons frutos. A esses homens nós temos que louvar, nós temos que agradecer a essas pessoas por terem com tanta dificuldade superarem tantas adversidades, quando ainda o candomblé não tinha, as culturas e as religiões afro-brasileiras de matrizes africanas não tinham ainda o reconhecimento e o prestígio que tem hoje. Como esquecer, se eu falar aqui João Alves Torres Filho, muita gente não vai lembrar, mas se eu certamente falar de João da Gomeia, todo mundo vai lembrar, com muito carinho e com muito respeito. Muito obrigado. Que abriu as portas para o candomblé, do candomblé para o mundo. Como uma espécie de divisor de águas, fez com que o candomblé tomasse, as religiões de matrizes africanas tomassem uma nova dimensão. Louvo toda a comunidade do candomblé, que sem saber e sem o falar bonito da academia, a todos que defendem e protegem, a meu ver, como homem estudioso do tema, é a mais avançada das sociedades religiosas contemporâneas. Pois aceitou com amor os sem terra, os sem camisa, os sem pai, os sem mãe, os desempregados, os homossexuais, sem em nenhum momento perguntar de onde vinham, o que tinham para oferecer. Tudo isto ainda no princípio do século passado. Agradeço, sobretudo, aos homó iniciados ao O, no Ebé ao O, Onixegun Omó Xangô, por mim dirigido. Aos meus alunos na universidade, na UERJ e na Iorubana, que sempre falo que ao invés de aprenderem e buscarem conosco, e os babalorixás e babalaú mais velhos, ao invés de aprenderem formulações mágicas, rituais complicados, aprenda com os sábios da nossa tradição e pergunte a eles o que eles fizeram para superar tantas adversidades. Pergunte a ele, e eles terão a resposta na medida certa. Felizmente, não são tempos de choro, e sim tempo de consolidação de nossa cultura, ainda bem. O que mais posso dizer, se é somente agradecer, e muito, o carinho, a atenção e o devotamento de todos os senhores nesta noite. A Acácia me é conhecida. A glória do grande arquiteto do universo. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em paz. Agora, gente, por favor, esse negócio de juntar corrupção, roubo, sujeira ao sagrado habitat de minha mãe Oxum, chamando de cachoeira, isso não é certo. Por favor. Erieieu, Yamacualé, por uma cachoeira de alegria,
abundância, fartura, felicidade, prosperidade, riqueza e saúde. Axé! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o escritor José Beniste, nós homenageados. Em princípio, agradecer a presença de todos nesta terça-feira fria, mas muito aqui estão com sacrifício e foi muito bom rever a todos. Este é um momento de agradecimento e reconhecimento. Essa homenagem que é feita à minha pessoa e ao Portugal, na realidade, ela é feita para toda a nossa religião, para todos vocês que estão aqui, e aqueles que também estão em suas residências, em suas casas, não puderam estar aqui presentes. A nossa religião teve sempre esse carinho muito grande nesta casa. E o doutor Edson Creatinina tomou essa iniciativa homenageando toda a nossa comunidade. Já não é a primeira vez. E isso é uma coisa que nós temos que reconhecer. Sair daqui com essas lembranças e transmiti-las também para todos aqueles que estão em seus lares, em suas comunidades, que nós precisamos muito desse apoio. A religião sofreu muito na mão de pessoas que a estudaram de forma indevida, muito mal estudada. Nós sabemos, comentou-se aqui a respeito da escravidão, nós precisamos lembrar que quando chegaram aqui nossos irmãos como escravos, não trouxeram nada escrito, tudo veio na oralidade, transmitido na palavra, mas nada escrito, e nem poderiam trazer nada escrito, porque eles não permitiriam. E aqui foi construída uma história, foi construída uma nação, através de um trabalho braçal intensivo. E nós precisamos lembrar também que eles não esqueceram a sua cultura religiosa, fizeram com que ela permanecesse em nossa terra. Não foi fácil. Sabemos quantas perseguições ocorreram através de outras religiões oponentes que não permitiram que eles mantivessem a sua história viva e faziam as suas reuniões escondidas. Isso foi em todo o Brasil, foi dessa forma. Mas a partir... Eu conheci o Fernandes Portugal, rapazinho, vou ligar um fato ao outro, buscando explicações, correndo terreiros, livros, viajando, querendo respostas para tudo. Eu também, foi assim comigo também. Queria saber as razões de tudo aquilo, o que era o candomblé, o que eram os orixás, voduns, inquis e tudo mais. Muito estudo. Isso foi muito bom. O candomblé mudou a sua concepção a partir desses historiadores sérios que estudaram a religião com muita dignidade. E, a partir daí, construíram comunidades religiosas. E hoje eu tenho ao meu lado aqui a minha irmã de santo, Regina de Iemanjá, primeira filha de mãe Cantu, minha irmã de santo. Do lado, Mabeji, filha de Lessengue. Se eu pudesse, teria mais uma cadeira aqui para colocar também alguém do Jeje, que é ao meu lado também, que é merecedor de toda essa história. O candomblé é isso, somos todos irmãos. O Portugal convidou a sua turma, e eu convidei a minha turma. Não existe turma de lá e turma de cá, a turma é uma só. Todos nós somos irmãos, todos nós nos reconhecemos como dignos representantes da religião. E a partir daí, nós verificamos que a religiosidade começou a mudar e irá mudar sempre para melhor, através do trabalho de todos vocês. Quando o Luiz Bambala pegou o microfone para falar, eu pensei, ele vai cantar. E não cantou. Não é? A nossa religião é alegre. Ela é rica em alegria, em cânticos. Nós precisamos explorar muito isto. E realmente,
o candomblé é cativante, as pessoas se emocionam, se apaixonam por esse motivo. Há muita alegria, muita irmandade, muita luta, muitos problemas são realizados. E o papel de uma Ialorixá, de um Babalorixá, é muito intenso, muito digno. São verdadeiras psiquiatras, médicas, que não são formadas, mas sabem lidar com os choques culturais que existem, cabeças diferentes. É difícil ser mãe de santo, não é, minha irmã? Mas consegue levar avante. Ali tem o Sagemi, da nação de Angola, o Elias de Inhansã, ali embaixo, uma meninazinha do Oxum, que veio lá de São Mateus, numa noite fria, trazer o seu abraço. Palmira de Inhansã, minha querida amiga Palmira, de muitos, tanta gente, meus amigos alunos, estão todos aqui. Isso é muito bom revê-los, ouvir a palavra de todos vocês. Me emocionou profundamente. E aumenta muito a minha responsabilidade. Não só pela medalha, porque essa medalha tem o nome de um grande médico, Pedro Ernesto. Foi um grande médico do século passado, falecido, mas ele ainda atua nas casas kardecistas, fazendo as suas curas espirituais. Não é, Sagemi? Sagemi é enfermeiro, chefe, conhece bem essa coisa. São espíritos invocados. Eles partiram, mas continuam ao nosso lado, nos ajudando. E essa medalha, junto ao nosso peito, e aumenta bastante essa responsabilidade, me enriquece bastante. E eu fico muito feliz com isso. E é por isso que enfatizo que o doutor Edson da creatinina, ele não pode ser esquecido, deve ser sempre lembrado, como ele fez uma apologia à sua vida. Não foi fácil. Nada é fácil aqui na Terra. Nós temos que construir a nossa história e a nossa biografia através de um trabalho intenso. E quando nós partimos para o outro lado, sermos bem lembrados. Essa é a grande realidade. As lembranças são ricas e maravilhosas. Nos encantam profundamente, mesmo na nossa ausência. Não é, minha irmã? A sua mãe foi maravilhosa ao seu lado e tanta gente assim. Nós precisamos sempre nos conscientizar disso. Então, eu quero deixar o meu agradecimento ao doutor Edson. Tenha certeza da minha amizade, do que eu puder fazer para estar a seu lado, colaborar, conte comigo. E com toda essa gente que aqui está. Eu lembrei ali, eu olho assim, o Zezito da Oxum está ali, eu esqueci de falar dele. Se eu pudesse enumerar um por um aqui. Fico muito feliz. Veio de longe, lá de Duque de Caxias, longe, mas está aqui certinho. A nossa gente é assim, é muito solidária, que ele vem lá de Magé. Não é fácil, né, meu irmão? Mas está aqui ao nosso lado. E assim por diante. Doutor Edson, a nossa gente é muito ligada, muito amiga, muito irmã. Estão sempre unidos em si, nesses momentos. E essa casa gloriosa recebe essas pessoas com muita alegria, tenho a certeza disso. E quero deixar o meu abraço a todos, agradecer profundamente. Essa medalha que está aqui não é minha, é de todos nós. Muito obrigado. Uma das funções do vereador é participar de comissões aqui nessa casa. São cerca de 22, 23 comissões pré-estabelecidas, e eu, como médico, queria ficar na comissão de saúde, logicamente. Só que nós éramos 10 médicos, agora somos 9, e lógico que os 9 queriam participar da comissão de saúde. Eu acabei o ano passado ficando na comissão de pessoas portadoras de deficiência. Eu fiquei muito satisfeito também porque eu pude aprender em contato com essas pessoas e pude participar de algumas reuniões
referentes a essas pessoas que têm deficiência mental, que têm deficiência visual, que têm deficiência auditiva, que também tem muito ligação com a minha profissão. Além da comissão permanente, existem as comissões chamadas especiais. Então, nós podemos escolher uma comissão que nos está mais, nós somos mais afeitos, e existe uma determinação que 4 outras pessoas fazem parte dessa comissão, e nós criamos a comissão de transplante de órgãos e tecidos, no ano passado. Criamos uma comissão para avaliar o problema da pesca do Rio de Janeiro, e criamos uma comissão para avaliar o andamento da reunião da Rio+20, que vai ocorrer agora em junho, né, agora daqui a um mês, já está aí batendo na nossa porta. Quando acaba a legislatura, cada ano acaba, essas comissões permanentes, elas se mantêm. Eu, mais uma vez, não consegui ficar na Comissão de Saúde, mas nós mantivemos as outras 3 comissões. E na comissão da Rio+20, nós fizemos algumas reuniões referentes aos diferentes aspectos que vão ser tocados na Rio+20. E a última reunião que nós fizemos foi exatamente com as pessoas ligadas às religiões afro, e o pai Zezito estava presente, e ele não só iniciou a reunião cantando, assim como terminou a reunião cantando. E eu queria quebrar o protocolo e pedir para ele cantar para a gente. Pode cantar? Boa noite a todos. O meu nome é José Zeferino, conhecido no candomblé como Zezito do Oxum. Moro no Parque Amorim, Belfort Roxo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e aos orixás por me dar o que já me deu e o que eu tenho. E agradeço a todos da mesa e a todos os meus filhos e todos que estão presentes. Então, vamos tirar uma cantigazinha do Oxum, para as águas nos abençoar. Eu me moeuá, o me moeuá, colo niroco como aberó. Eu me moreuá, o me moreuá, colo miroco como aberó. Tanya de corimbuculucu babalauri. Tanya de corimbuculucu babalauri. Que estas águas nos abençoem e passe bem na nossa cabeça, para a gente ter força, ter saúde, paz e sossego. E a gente tudo ir à frente em nome do Oxalá. Que Oxalá abençoe a todos. Axé, axé, é só axé, axé, axé para todos. Não podia deixar em branco de cantar para o nosso orixá maior, a saúde a todos. Hoje eu biane careu, omaje camporim cachire. Hoje eu biane careu, enya camporim cachire. Hoje eu biane careu. Eje camporim cachire, ojo ibieni careu.
Aya Campurica Chire, Onisaure, Saulaje, Onisaure Oberioma, Saure, Saulaje, Onisaure Oberioma, Onisaure, Saulaje, Onisaure Oberioma, Saure, Saulaje, Onisaure Oberioma. Obrigado. Bom, vamos louvar o nosso rei, nação Quetu. Oxóssi, Odearule. O Moguere, Odearule, o que? O Moguere, Lobioa, o Guerreiro. O Moguere, Odearule, o que? O Moguere, Lobioa, o Guerreiro. Obrigado. Alguém mais? Temos até meia-noite para ouvir. Isso aqui dá satisfação de ser vereador. Tem oportunidade. Tem mais um? Tem mais um? Alguém mais quer usar o microfone para... Não tem nenhum problema. Não. O Sul já foi muito consagrada. Agora eu vou cantar em homenagem à mãe Iemanjá, de Mãe Regina. Iemanjá loloriomio, Iemanjá guamio, Iemanjá guamio, xerefumi, Iemanjá guamio, Iemanjá omi, loloriomio, xerefumi. Que Iemanjá nos guarde com muito axé, com muita força, com muito amor, que ela é a mãe de todos nós também. Ela é a dona dos ouris. Axé, axé, axé. Felicidade a todos. Boa noite. Sou José Benício, Ogã de Iemanjá, né? Então vamos saudar ela, né? Té de boboiá, cadire, oiaba. Té de boboiá, cadire, Iemanjá. Ajunsum, Iemanjá e Sabá, Tene boboiá, Cadire, Oiaba, Tene boboiá, Cadire, Iemanjá. Odé, Oxóssi, Ogum, Ajunsum, Iemanjá, Ogum-té. Muito obrigado. Saúde, paz, prosperidade.
O zambe, o que zambe. O zambe, o que zambe, zambe a pungo deso. O que zambe, o que zambe. O zambe, o que zambe. O zambe, o que zambe, zambe a pungo deso. O que zambe, o que zambe. O zambe, o que zambe. O zambe, o que zambe, zambe a pungo deso. O que zambe, o que zambe. Que Oxalá dê saúde a todos. Temos que aproveitar essa oportunidade rara, né, que nós estamos encontrando. Eu gostaria de cantar para um sumbo, em homenagem a Mameto Mabegi, a alta representante do povo Banto Congo, aqueles primeiros negros que vieram para o Brasil como escravos. E pela também a sua postura, por tudo aquilo que a senhora representa, pela toda a sua ancestralidade, Banho-Mabegi, Macuiú. Um sumbuê, sumbunanguê, um sumbuê, sumbunanguê, é um sumbo quenda, ele embadile, é maior que fiche, é de maior que sumbo quenda. Uê, sumbunanguê, sumbuê, sumbunanguê, é o sumbo quenda, ele embadile, é maior que fiche, maior que sumbo quenda. Obrigado. Um sumbo que tem a representação também de Chapanã, dentro dos nagôs, né? Também é o médico dos pobres. É os médicos daqueles desassistidos, até mesmo, me desculpem, do poder público. A Umbanda não poderia se furtar de homenagear esse grande Ogã, José Beniste. E na Umbanda nós saudamos. Ogã, meu Ogandilê, a coroa que mais brilha é de um alabê. Ogã, meu Ogandilê, a coroa que mais brilha é de um alabê. Que Oxalá lhe abençoe, que Oxalá lhe proteja, que Oxalá lhe dê tudo de bom, prosperidade. E nós pedimos a benção a ti e a todo o céu de Oloru. Podemos encerrar? Eu aprendi aqui também nessa casa, um vereador muito experiente aqui, que nós não somos nada sem os nossos assessores. E, como eu disse, durante esse ano eu aprendi, né, mais ou menos, quais são as pessoas que nós precisamos para que um gabinete funcione. E eu queria agradecer, não vou agradecer nominalmente, queria agradecer a todos os meus assessores. E essa festa só foi completa também por causa dessas pessoas que estão aqui ao meu lado, que fazem parte do cerimonial. A minha mãezinha Fernanda, a Vânia, a Elmira, a Glenda e o Maurício. Né? Sem eles também nada disso estaria funcionando. Eu agradeço a presença de todos, como eu disse, os assessores, a equipe técnica da Câmara Municipal. Convido depois, pelos cumprimentos na sala inglesa, onde será oferecido um coquetel de confraternização, logo após ouvirmos o hino da cidade do Rio de Janeiro.
Está encerrada a solenidade. Boa noite. Vamos para o coquetel.